E há alguma ressalva nesse sentido para a pessoa? Eu vou fazer esse jejum, digamos, tenho como intenção, como propósito, jejum de água. Existe alguma ressalva por idade, medicamento, coisa assim? Existe alguma coisa nesse sentido pela própria igreja? Existe, porque a igreja exige que, para você fazer esse jejum só de água, você precisa já ter feito o jejum de líquido e de pão e água. É como até mesmo pelo próprio corpo, né? Até a experiência do próprio corpo, para que você também não exagere nisso, né? Exato. Agora tem que ter a lembrança que não é o jejum eu fiz o ano passado de pão e água, que esse ano eu vou fazer só de água. Ele tem que ser um jejum que eu faço com frequência. Então, durante a quaresma, a gente pode fazer esses jejuns. Se a pessoa coloca isso como propósito, eu diria, dessa sua quaresma. Olha, eu vou fazer esses jejuns de água, pão e água. Então, na outra semana, eu posso fazer esse outro da água. Eu posso fazer isso? Ele vai precisar um pouquinho mais. Ou seja, eu tenho que ir educando o meu organismo para ele. Pão e água primeiro, depois só líquido, depois só água. Nossa, mas é interessante você falar que várias pessoas têm feito isso. Porque é uma exigência do física muito grande, não é? Eu não sei se todas as pessoas conseguem fazer isso. Nesse caso, se a pessoa tem uma certa idade, ela não deve fazer. A igreja já até sugere, né? Acima de 59 anos, ela já está liberada do jejum. De todo tipo de jejum? De todo tipo de jejum. E se a pessoa tem algum problema de doença também, é claro que ela não pode... Claro. Aí ela vai seguir destas propostas de jejum, né? Que possa adequar-se à vida dela, à situação de saúde que ela está vivendo. Existe, por exemplo, a partir dos 59 em diante, então a pessoa ela está liberada em relação à questão do jejum. Agora, e qual a idade que a pessoa deve começar o jejum? Existe um parâmetro, alguma coisa dentro disso na igreja também, não? Como proposta? Existe. A partir dos 14 anos, nós temos... é uma enciclopédia, o que é isso? Né? O Padre Carlos é uma enciclopédia aqui, perguntou, já tem a resposta, está muito bom. A partir de que ano, de fato? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Numa paróquia que eu estive, uma adolescente, ela fez um belo jejum, por exemplo, de guaraná, de refrigerante. Ela não vou tomar refrigerante. O adolescente tem toda essa questão do refrigerante, que é importante e tal. E você sabe que ela depois ficou anos, bom tempo, agora já jovem, já quase casada. Ela já não toma mais refrigerante desde aquela época. É claro que tem outro propósito, que poderia ter convertido isso em dinheiro para ajudar alguém nesses carentes, digamos. Mas qual é a idade hoje que a pessoa pode começar a fazer o jejum? É preciso lembrar, olha, primeiro tem a abstinência. Ou seja, eu tiro uma coisa. Por exemplo, o guaraná é abstinência, não é jejum. Olha só, tá vendo? Você que está sintonizado aí no programa Você Pode Ser Feliz, faça bem essa distinção entre aquilo que é jejum e aquilo que é abstinência. Se eu deixo de comer alguma coisa... É abstinência. Tá. O jejum é uma refeição. Uma refeição, ou seja, aquilo que me mantém. O jejum, a abstinência pode ser de guaraná, de chocolate, pode ser de doce, pode ser de vários elementos. É um elemento, é a abstinência. Entendi. O jejum é uma refeição. E as pessoas, vamos supor, eu estou aqui, porque dá a impressão que a gente que é padre, eu sou padre, não estou sabendo dessas questões, né? Mas eu estou gostando da maneira como você está apresentando essa questão do jejum, né? Isso é muito importante. Agora, o que às vezes me preocupa é quando a pessoa, vamos supor, eu vou me abster o jejum de tal refeição, e se a pessoa se sente mal? Assim, ela não pode se culpar por isso também, por nada disso, não é? Exatamente. Não conseguiu, teve a validade enquanto ela conseguiu fazer. Sim, retoma a alimentação e aí propõe algo diferente. Ou, por exemplo, o jejum da igreja reduz a alimentação. Então, em relação à idade, a gente pode dizer, porque a gente não entrou, existe qual a idade específica? A partir dos 15, a partir dos 14? Dos 14 aos 18, abstinência. Dos 18 aos 59, jejum e abstinência. São as duas coisas. Então, é importante que a pessoa, vamos supor, eu tenho 13 anos, eu não posso fazer nem abstinência. Aí depende do bom senso também da pessoa. Se a família consegue orientar para ele já ir tomar, exatamente, acompanhar também,
Mas a orientação é a partir dos 14 anos. Que bom. Mas aí é a abstinência. Claro. Olha só, tá vendo? Coisas importantíssimas estão ficando claras para mim, para você que está em casa, que está acompanhando o programa. Você pode ser feliz com a presença aqui do Padre Carlos. A gente vai ver a questão do retiro, né, da questão do EAD, e a gente vai, antes disso, quer dizer, nós vamos ver agora um VT sobre o EAD ou falar sobre o EAD da Quaresma, né? Claro, então tá, olha só, nós temos, como a gente tem falado, né, a gente tinha comentado antes, sobre essa questão do retiro, a gente tem falado aqui do EAD, que tem proposto isso como uma referência para você, que sempre acompanha a nossa programação, conhece os cursos do EAD, você está vendo aí na sua tela, mais uma vez, o Retiro EAD. Reflexões, orações diárias, propósitos, conhecer um pouco mais sobre o que a Quaresma te ajuda enquanto cristão, enquanto católico, como que isso te ajuda a ser uma pessoa diferente, claro, na sua vida. Então é só você acessar www.rs21.com.br/EAD século XXI e ali, claro, você pode fazer a sua inscrição e conhecer melhor daquilo que o EAD tem a oferecer para você, principalmente nesse tempo da Quaresma. Muito bem, fica a nossa dica aí de hoje, né, sobre o Retiro da Quaresma, já que estamos falando sobre isso. E a gente vai para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só, até lá.